mundo faz xixi e cocô, né? A questão é que por mais que esse assunto seja universal, o nojinho acaba atrapalhando aí na hora de tirar as dúvidas sobre o tema. Será que se a gente deixar a escova de dente em cima da pia vai enchê-la de cocô? E quanto aos homens, será que é melhor fazer xixi em pé ou sentado? E será que fazer cocô fora de casa pode trazer doença? Essas e outras dúvidas eu respondo pra você no Sem Frescura. Se tem uma coisa capaz de unir a população, é o nojo por banheiros públicos. Afinal, quem nunca precisou dar uma escapada no meio do carnaval e encontrou aquele cubículo com um furacão de nojeiras? Olha, gente, nessas horas eu tenho vontade de ser homem, porque ter que agachar naquela privada... Força guerreiras. Mas será que esse medo tem justificativa? Será que os banheiros públicos são tão ruins assim? A resposta é sim! Esses lugares são um antro de vírus e bactérias, principalmente quando eles não são limpos. Eu nunca vi um limpo. Mas nem tudo está perdido. Por mais que esse lugar seja uma nojeira só, dificilmente você vai ficar doente só por usar um banheiro público. Mas isso vale, claro, só quando a gente toma alguns cuidados. O primeiro deles é: veja em qual cabine você vai entrar. Via de regra, não existe aquela história de você entrar nas primeiras cabines que elas vão estar mais limpas. A ideia mesmo é você entrar nela, dar uma olhada e ver se tá tudo certo. Outra recomendação é fazer o possível pra não encostar em nada. Gente, como é que eu vou encostar em nada? É muito difícil entrar assim no banheiro. E por mais que esses lugares sejam limpos, não tem jeito. Eles vão acabar acumulando micro-organismos. Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Mesmo que não tiver protetor de assento, você pode sentar no vaso. Gente do céu, eu nunca vou sentar no vaso. Mas para os que toparem, só vale se o vaso não estiver cheio de sujeira, né? A parte do seu corpo que fica em contato com a privada, ela é de difícil acesso para as bactérias, então dificilmente você vai pegar uma doença. Se você tiver nojinho, é só ficar de cócoras, que nem eu faço. O maior risco, na verdade, de um banheiro público está em não lavar as mãos. Isso, justamente a mãozinha que você achava que não tinha problema nenhum é o pior dos mundos. Os especialistas afirmam que a maior causa de problemas nos banheiros públicos está relacionada à mão suja. As mãos entram em contato com tudo, a descarga, a torneira, o papel higiênico, então tenha certeza que você vai lavar elas corretamente. E se você tiver álcool gel na bolsa, é melhor passar. Mas aí você usou o banheiro, limpou a sua mão e na hora de sair, o que você faz? Tem que segurar a maçaneta, né? A dica é você pegar um papel pra abrir essa maçaneta e depois jogar ele fora. Gente, eu, inclusive, dou descarga com o pé às vezes. Bom, eu confesso que nesse caso de banheiro público é melhor parecer uma pessoa paranoica do que ficar doente, não é mesmo? Você acorda pela manhã, vai até o banheiro, olha para a pia e sua escova de dente está lá. Linda, livre, leve, solta, pronta para escovar os seus dentinhos. O problema é que, dependendo de como ela foi guardada, ela pode mais sujar do que limpar a sua boca. Por exemplo, se você deixa ela largada na pia, ela pode receber os respingos da água quando alguém for lavar a mão depois de fazer as suas necessidades. E isso fica ainda mais grave caso no seu banheiro a pia fique do lado da privada. Nesse caso, se você der descarga com a tampa da privada aberta, todos os coliformes fecais vão parar na sua escova se ela estiver lá largada na pia. E tudo que a gente menos quer é levar cocô pra boca, não é mesmo? Gente, que nojo. Bom, é bom dizer que, em geral, as escovas vão ter algum grau de contaminação por micro-organismos. O problema é que quando o nível de contaminação for muito alto. Nesse caso, alguns cuidados podem te ajudar. Especialistas recomendam que as escovas sejam guardadas na vertical e sejam limpas e secas logo após o seu uso. Isso evita que os fungos se proliferem na escova e sejam levados à sua boca. Utilizar um porta-escova também é útil, de preferência aqueles individuais. Assim, não há contaminação com outras escovas se a gente colocar uma do lado da outra. Tipo quando o crush vai dormir lá na sua casa, leva a escova pra deixar um agradinho ali, vou voltar, viu? De tempos em tempos, também é indicado que você limpe a sua escova com hipoclorito de sódio, que tem uma ação bactericida. Só não vai esquecer de lavar ela antes de usar. E não vai usar a mesma escova pelo resto da vida, hein? O ideal é trocar ela periodicamente, de 3 a 4 meses. O problema, na verdade, não é nem a contaminação por bactérias, é que ela fica toda esgarçada e aí vai prejudicar a escovação. Então já sabe, se você não quiser levar um monte de bichinho do mal pra sua boca, é melhor guardar sua escova de dente direito. Eu tenho aqui uma pergunta um pouco íntima. Você já fez o número 2 hoje? Queria muito falar, você já cagou hoje?
Se sim, qual posição foi? Mano, não dá. Se sim, por acaso, em qual posição você ficou? Eu tenho quase certeza que você vai responder sentado, como se estivesse numa cadeira. Mas você sabia que essa não é a posição ideal para fazer cocô? É mesmo, é? Pois é, existe sim uma posição recomendada pelos especialistas para aquela hora que tudo que resta fazer é atender o chamado da natureza. Nessa hora, o ideal é ficar com os joelhos numa posição acima do nível dos quadris, como se tivesse de cócoras. Para isso, você pode usar um apoio para os pés, como um banquinho ou algo assim. E isso não é à toa. Essa posição provoca um relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e do músculo pubo-retal. O resultado é que você vai fazer menos força na hora de mandar a encomenda. A diferença, na verdade, vai ser mais sentida para quem tem constipação e sofre para ir no banheiro. Nesse caso, usar a posição em que as pernas ficam mais elevadas pode ajudar, mas se a constipação for mais frequente e séria, é melhor ir no médico. Alguns especialistas, inclusive, dizem que ficar com as pernas elevadas ao fazer cocô pode ajudar quem tem fissura anal ou hemorroidas. Ainda assim, não há um consenso sobre os benefícios dessa posição. Então, dificilmente vai haver uma recomendação médica universal para que todo mundo vá fazer o número 2 desse jeito. De qualquer maneira, a não ser que você tenha algum problema de mobilidade, não há contraindicação para ficar nessa posição. Então, pode usar a tática à vontade. Quero todo mundo com as perninhas para cima. Sabe quando a gente vai no banheiro fazer o número 2 e depois do serviço você olha na privada e tem um grão inteiro de milho no seu cocô? Pois é, a primeira vez que eu vi isso eu achei meio esquisito. Eu tinha 4 anos, fiquei traumatizada e minha mãe me contou. Eu até conheço gente que pensa que, já que o milho sai inteiro nas fezes, nem vale a pena comer esse alimento. Bom, se isso já aconteceu com você, a boa notícia é que não há nada com que se preocupar. É totalmente normal que alguns grãos e sementes saiam inteiros no cocô, ou pelo menos algumas partezinhas visíveis deles. Isso acontece porque a gente não tem uma enzima chamada celulase, ela que ajudaria a digerir a celulose presente nas fibras vegetais. Esse é o principal motivo de a gente ver alguns grãos de ervilha ou de milho nas fezes. Ah, mas isso não quer dizer que esses alimentos são inúteis não, viu? O que a gente vê lá nas fezes geralmente é só a casca deles. A parte interna deles, que é onde estão os nutrientes, o nosso corpo consegue sim digerir. Ah, e essas cascas eliminadas também não são completamente inúteis não, viu? Elas também ajudam a dar consistência pro seu cocô, além de equilibrar o colesterol e dar saciedade. Mas vale prestar atenção em algumas coisas. Se você vê muitas cascas, significa que você não está mastigando direito. É o caso, portanto, de rever alguns hábitos. De qualquer forma, é bom que você dê uma bela olhadela na sua obra de arte de vez em quando. Não é nada nojento não, viu? Isso porque o seu cocô pode indicar alguns problemas que podem estar rolando com a sua saúde. Alterações na consistência, no formato ou na cor pode indicar doenças que vão desde o intestino irritado até câncer. E aí, caso você perceba que seu cocô já não é mais o mesmo e que essa alteração tá durando mais tempo que o normal, é melhor procurar um médico. Mas come milho sim! Você já teve aquela sensação de que não importa quanto papel você passe no seu bumbum, ele vai continuar sujo de cocô? Dá até a impressão que tem uma caneta marca-texto passando no papel toda vez, não é? Bom, se isso acontece com você, eu preciso lhe dizer que não se preocupe, não é falta de higiene da sua parte. O que pode estar acontecendo, na verdade, é uma certa flacidez no esfíncter, que é um músculo em forma de anel que controla a abertura e o fechamento do seu ânus. Nesse caso, pode haver um vazamento de secreções no reto, que é uma mucosa que fica entre o esfíncter e o final do intestino grosso. Essas secreções acabam tendo a coloração das fezes, o que deixa a impressão que não importa o quanto você estiver se limpando, vai continuar sujo. Nessas situações, o ideal é não passar muito papel higiênico na região, já que pode provocar lesões e até sangramentos. Se houver a possibilidade, o melhor a se fazer é lavar a região com água. Mas, se não der, o lencinho umedecido faz a vez e é o ideal para limpar o bumbum depois de fazer cocô. Respira, bumbum!
De qualquer maneira, o papel sempre sujo não quer dizer que você não limpou sua bunda direito, ou que você teve um caso de incontinência fecal, que é quando a pessoa não consegue segurar o número 2. Isso também não necessariamente tem a ver com aquela sensação de ainda tem coisa pra sair. Esse último caso, inclusive, requer uma atenção especial, já que também pode significar uma obstrução intestinal. Caso essa sensação se repita com frequência, é melhor você procurar um médico para ele pedir exames mais detalhados. De resto, tá tudo ok. Respira, bumbum. Horrível. Respira, bumbum. Respira, bumbum. Respira, bumbum. Eu tenho certeza que você já teve vontade de soltar um pum no meio do date. Eu sim, amores, já estive lá. Rola uma contorção e aí você fica com aquela cara de paisagem misturada com desespero. A barriga incha. E aí, o que você faz? Se você tá dormindo com crush, rola dar aquela escapada quando o cara vira pro lado e cai no ronco, né? Mas e aí, será que segurar até ir no banheiro faz algum mal pra sua barriga? Se você tem essa dúvida, temos boas notícias. Sua barriga não vai explodir de você segurar o seu peido pra outra hora. O que isso causa, na verdade, é um incômodo. Quando você segura o gás, ele volta pro intestino e aí rola aquela dorzinha, aquele incômodo, já que sua barriga vai ficar inchada. O problema de segurar, na verdade, é que ele vai feder mais ainda. Isso porque o intestino ele também acumula cocô e ele também solta gases quando é fermentado pelas bactérias que vivem lá. Quando junta essas bactérias que soltam gases junto com o gás que você segurou, gente, é uma catástrofe. Tá, e vamos combinar. Se for pra queimar o pelo do nariz de todo mundo que tá do seu lado, é melhor soltar de uma vez, né? E já que a gente já tá falando de cocô, preciso dizer pra você que segurar ele também não é uma boa ideia. Quer dizer, na verdade é pior do que segurar o peido. Isso porque quanto mais o cocô fica dentro do seu intestino, mais seco ele fica e mais difícil pra sair, formando gases, deixando sua barriga inchada, ou seja, gente, é uma bomba nuclear. Gente, é por isso que quem tem intestino preso tende a ter mais gases. Gente, desculpa, crush, sou eu. E o outro problema é que quem segura muito cocô deixa o intestino mais preguiçoso. Então, vai ficar mais seco ainda e mais difícil ainda vai ser sua vida. Ou seja, ele vê que você não vai no banheiro, então ele não tem por que estimular a saída do cocô. E isso gera aqueles casos crônicos de intestino preso, que só é resolvido com laxante. Então, se você tá naquele date e precisa segurar um cocô ou um peidinho, é melhor ir de uma vez ou segurar por pouco tempo. Afinal, a gente nunca pode ir contra um chamado da natureza. Quando a gente pensa em xixi na cama, logo nos vem a imagem de uma criança, né? Especialmente até os 5 anos, né? Que é quando a gente não tem um controle total ali sobre o sistema urinário. Essa situação, inclusive, tem um nome mais chique. É a enurese noturna. O problema é que, dependendo de alguns fatores, ela pode sim acontecer na vida adulta. Apesar de ser considerada uma espécie de incontinência urinária, é bom a gente saber diferenciar as duas coisas. No caso da incontinência urinária, por exemplo, ela pode ser causada por diversos fatores, inclusive pelo sexo da pessoa. Quem tem uma vagina, por exemplo, pode ter sequelas aí dos partos que teve, que podem dificultar a segurada do xixi. Já quem tem um pênis pode ter a bexiga pressionada por problemas na próstata. Mas a perda de urina involuntária aí pode ter também origem em problemas neurológicos, como Alzheimer, um derrame ou uma lesão, ou em problemas musculares, como uma perda de força no esfíncter, que é um músculo que controla tanto a abertura e o fechamento do ânus, quanto da uretra. Já no caso da enurese em adultos, há problemas mais específicos aí que causam isso. Pessoas que roncam muito ou que têm apneia, né, que é quando ela fica sem respirar por alguns momentos durante a noite, podem acabar aí perdendo o controle da urina. Isso porque, em situações de hipóxia, que é quando o cérebro fica sem oxigênio, ele também perde o controle de funções fisiológicas. O mesmo vale para pessoas que têm contrações musculares muito fortes durante a noite. Isso pode fazer com que a bexiga se contraia e elimine um pouco do seu conteúdo. Os especialistas consultados aqui também para este programa ainda relataram que tem gente que faz xixi à noite porque tá sonhando que tá fazendo xixi. Quem nunca, não é mesmo?
Como você viu, esse é um problema que tem causas muito individuais. Então, qualquer tratamento precisa antes de uma investigação para saber quando é que esse problema ocorre e por quê. Então, se você está tendo problemas do tipo, é bom você procurar aí a ajuda de um especialista para evitar, sujar o seu lindo jogo de cama. Você costuma reparar na cor do seu xixi? Ou você é daquela pessoa que faz o número 1, dá a descarga e vai embora? Pois se você não presta atenção, deveria. Isso porque, dependendo da cor e do cheiro, a sua urina pode revelar muito sobre a sua saúde. Em uma situação normal, a sua urina deve conter apenas água, sal, alguns eletrólitos como potássio e fósforo, ácido úrico e ureia. Já a cor tende a ficar em tons de amarelo, mas variações um pouco estranhas também podem ser consideradas normais. A explicação para isso é que alguns alimentos como a amora e a beterraba, além de medicamentos, podem tingir o seu xixi e deixar ele com a cor mais avermelhada. O problema maior, na verdade, acontece quando essas alterações não têm nada a ver com substâncias que você ingeriu. Nesse caso, um xixi com uma tonalidade mais escura, tipo de chamate, além de um cheiro mais forte, pode ser sim indicativo de alguma doença. Uma das razões disso seria a presença de sangue na urina, o que pode ser indicativo de tumores urinários ou qualquer alteração na função renal. Grave, hein? As famosas infecções urinárias, já tão conhecidas aí pelas mulheres, também afetam o cheiro do xixi, deixando ele mais forte e fedido. E olha que estranho, outro sinal de que algo não vai bem é a presença de muita espuma no seu xixi, o que pode indicar que você está perdendo proteína em excesso na hora de urinar. E por fim, um xixi com cheiro frutado pode ser indicativo de diabetes descompensada. Em todos os casos considerados estranhos, o melhor a se fazer é procurar um médico. Gabi, mas e se meu xixi tá muito amarelo? Bom, nesse caso aí, a razão mais provável para isso é a desidratação. Quando tem pouca água no corpo, o rim tem que trabalhar mais para liberar as impurezas. E isso acaba afetando a cor do xixi. E em casos mais extremos, a desidratação ainda pode provocar... Não, Pagu, não vai pular aí. E em casos extremos, a falta de hidratação pode promover o surgimento de cálculos renais. Nossa, esse barulhão. E nesse caso, obviamente, a solução é simples: beba mais água. Aliás, a quantidade de água ideal que você tem que consumir ainda é um ponto em discussão. Segundo especialistas, isso vai variar de pessoa para pessoa e vai depender do seu peso, lugar onde você vive e da sua alimentação. E ao contrário do que muita gente pensa, beber água em excesso pode sim fazer mal, e é a chamada intoxicação hídrica. De qualquer maneira, a cor da sua urina também vai te indicar que tem algum problema ali. Em uma situação normal, por exemplo, ela tem que sair num tom amarelo claro. Então, agora que você sabe de tudo isso, não esquece de dar uma olhadinha na privada depois de fazer o número 1. Atenção, homens, eu tenho uma pergunta. Vocês fazem xixi em pé ou sentados? Eu tenho certeza que a grande maioria aí vai dizer que faz o número 1 em pé. Afinal, além de mais prático, é uma questão cultural. Mas será que essa é a melhor opção? Em termos de higiene, fazer xixi em pé tem lá suas vantagens, especialmente em banheiros públicos, não é mesmo? Aliás, parabéns por terem essa vantagem, viu? Porque, nossa, mulher no banheiro público sofre, viu? Porém, especialmente em casa, fazer xixi sentado tem também suas vantagens. Uma das principais é evitar que a urina espirre ali para todos os lados ao redor da privada. Bitch disgusting. O que, além de fazer com que a nossa privadinha fique toda respingada, também faz com que o banheiro ganhe aquele cheiro não tão agradável, não é mesmo? Além disso, fazer o número 1 sentado também permite com que a musculatura pélvica fique mais relaxada. Aqui, a diferença tende a ser mais sentida por alguém que tenha alguma condição aí que dificulte o ato de urinar. Por exemplo, a hiperplasia prostática, o nome dado a um crescimento benigno da próstata. Eu sou
bonito, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Fora tudo isso, urinar sentado ou em pé é só uma questão de hábito e não tende a provocar ou evitar problemas de saúde. Mas alguns hábitos relacionados ao xixi podem sim causar problemas. Segurar por muito tempo, por exemplo, pode fazer com que a musculatura da bexiga seja prejudicada e pode causar também infecções urinárias. Além disso, o ideal é não fazer força. E alguns sintomas na hora de fazer xixi também podem ser indicativo de que algo não vai bem. Um jato urinário fraco e a sensação de esvaziamento incompleto da sua bexiga pode ser sinal aí de algum probleminha na próstata. Já a ardência, incapacidade de segurar o xixi e um odor fétido são sinais de infecção urinária. E por fim, um aumento no volume da urina pode ser um dos sintomas de diabetes. Caso você experimente algumas dessas situações desconfortáveis, é melhor procurar um médico e buscar o melhor tratamento. De resto, o corpinho é seu, entendeu? Faz xixi em pé ou sentado, como você quiser, desde que, não conviva aí com outras pessoas que tenham que lidar com esses respingos de urina pelo banheiro inteiro. Tem coisa melhor do que entrar numa piscininha aí pra relaxar num dia quente de verão? Não, né? A questão aqui é que, a não ser que você seja uma pessoa muito privilegiada, que tenha uma piscina na sua casa, você vai ter que dividir o espaço com outras pessoas. E se tem uma coisa que a gente não controla, são os hábitos de higiene dos outros, infelizmente. Fora que nunca se sabe se os filhos do seu vizinho fizeram xixi na água, ou até se um animal, como um cão, um gato ou até um rato, usou o espaço ali para se aliviar. A boa notícia aqui é que você não vai ficar doente caso entre nessa piscina com xixi ou excremento de animais. Mas, é claro, tem uma condição para que isso de fato seja uma verdade. A piscina tem que ser tratada. Geralmente, as piscinas são tratadas com produtos à base de cloro, substância que tem uma ação bactericida, ou seja, ela já eliminaria aí por si só as possíveis ameaças à nossa saúde. Outra possibilidade diz respeito às concentrações de xixi na água. Em uma situação hipotética em que há muitas pessoas fazendo xixi ali no mesmo lugar, aumenta também as quantidades de ureia da água, o que também pode aumentar o risco de ter aí uma dermatite. É algo que poderia acontecer, por exemplo, em uma piscina pequena, mas cheia de crianças. No caso dos animais, porém, a situação é diferente, especialmente se tratando dos ratos. Isso porque a urina desse animal pode conter a bactéria Leptospira, a famosa causadora da leptospirose. A vantagem aqui é que esse micro-organismo ele é bastante sensível ao cloro, ou seja, ele já seria eliminado se a água fosse tratada adequadamente. Já o maior risco proveniente dos humanos envolve condições específicas. Por exemplo, indivíduos presentes na água que não fizeram uma higiene anal corretamente e estão parasitados com a Giardia lamblia. Muito nojo. Neste caso, cistos desse protozoário conseguem resistir por mais tempo na água, principalmente se ela tiver com baixa concentração de cloro. Ou seja, ainda assim, tudo isso depende muito mais do tratamento da água do que quem está dentro dela ou o que acontece dentro dela. Aí tem meios de descobrir se a piscina está sendo tratada adequadamente. Nesse caso, ela não vai provocar dor nos olhos e não vai ter uma cor ou um cheiro diferente. Se esse é o caso do lugar que você frequenta, pode dar aquele mergulho tranquilo, porque você não vai pegar uma doença, nem mesmo se você pagar aquele micão e acabar bebendo água. Uau!